Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod ADP, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje estou aqui com a minha querida doutora Tatiana Lima, ela que é advogada aqui em Barreiras, mãe da Gabi, ali, dona da Sou Nós, uma parceira aqui do nosso podcast. Inclusive, um beijo, Gabi. Estamos todas de look, Sou Nós, depois nós vamos mostrar o look aí no Instagram para vocês. E, Tati, vamos começar falando da sua vida prática profissional. E sei que você não é daqui, né? Veio do Sul para cá. Quando é que você veio para Barreiras? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Quero te agradecer pela oportunidade. Te acompanho, assisto e acho isso fantástico, né? A gente pode discutir muitos temas legais, trazer perspectivas, né? Isso. Bom, Gabi, eu estou aqui em Barreiras desde 2011, né? Lá no Sul, eu sou de Santa Catarina, eu morava em Brusque, que é do ladinho de Balneário Camboriú, do ladinho de Blumenau. Lá eu sempre me formei, sempre trabalhei como fonoaudióloga na área médica, né? Então dentro de hospitais e na área da saúde ocupacional. Tem formação? Eu tenho formação, eu sou fonoaudióloga, especialista em audiologia, em disfagia, estética. E quando eu cheguei aqui, eu decidi viver cuidando dos meus filhos, que eram pré-adolescentes na época, e aí eu me encontrei dentro do direito, né? E me dediquei para essa área do direito com especialização em direito médico e direito público. Basicamente, eu tenho outras, mas focando nessa área, porque eu via uma necessidade, meu marido é cirurgião, de poder defender não é nem defender, é garantir os direitos dos profissionais da área da saúde sem que seja esse massacre que é de leis, né? Então, como a gente fez até na nossa chamadinha, o maior problema hoje é o desconhecimento. Então, isso me fez entrar no direito. Eu vim para Barreiras porque o meu marido recebeu um convite. Cheguei aqui, falei, vou suprir aquela necessidade que eu sentia lá no Sul. Atender os pacientes na perspectiva do direito médico, de plano de saúde, de convênios, e na parte de facilitar essa comunicação do paciente com o profissional da área da saúde. Então, sua formação de direito, você fez a academia aqui? Fiz aqui, exatamente. E de lá para cá, já vem advogando? Já. No direito médico? No direito médico. O foco, né? Outras áreas também, direito de família, direito, né? Mas direito médico é minha grande paixão. Direito médico, diga-se, direito da área da saúde. Porque é direito médico, mas eu atendo dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermagem, agora com essa questão que teve do piso de enfermagem. Não é restrito aos médicos? Não é restrito aos médicos e assim, dentro da área de direito médico, eu vi que tu já fez também uma matéria. O direito médico, o advogado também deve se posicionar. Eu optei em estar na perspectiva do médico, né? Então, assim, eu não posso usar a palavra a defesa do médico, eu não estou aqui para defender. Eu escolho também meus clientes. Se o médico for safadinho, eu não vou defender, não consigo. Né? Eu sempre falo para ele, se eu for te defender, não vai ser para mentir. Não é minha intenção. Mas é facilitar que as partes sejam ouvidas. Porque quando se fala num erro médico, muitas vezes a gente está falando de um desconhecimento de um procedimento médico, ou de um hospital que não tinha uma estrutura adequada para que esse atendimento fosse feito. Então, essa coisa de dizer que o erro é de X é muito dolorido para o profissional da área da saúde que está ali. Né? Ainda existem muitos profissionais que estão ali porque amam a profissão. Então, foi essa minha motivação de estar nessa área. E é algo complexo e delicado de ser analisado, né? Não é a culpa exclusiva. Não, e muito pelo contrário. É muito complexo. Tati, e a maioria das suas demandas você resolve de forma extrajudicial? Como funciona? Quem me conhece sabe que eu falo por tudo que eu dos pacientes. Não, é porque
Eu tenho curso também, fiz aqui na Camop de formação em mediação, conciliação, porque eu acredito do fundo do meu coração que a solução de todos os conflitos, de todos os problemas é conversa, diálogo, ouvir sem julgamento. Então, na minha performance profissional diária, seja o cliente, seja a pessoa que está demandando contra o meu cliente, eu sempre pergunto: o que tu queres? Qual é o teu objetivo? O que tu queres? E eu boto escrito. Por quê? Um processo médico, ele demora tanto tempo que quando chega lá no final, tu já nem sabes mais o que tu queria. Então eu sempre pergunto: o que tu queres? E em cima disso, a gente trabalha. Então eu quero descobrir o que aconteceu. Eu quero ser indenizada. Eu quero que refaça a minha cirurgia. Eu quero. O que tu queres? Em cima disso, a gente vai desenvolver a defesa ou desenvolver o diálogo. Então, é muito comum quando chega uma demanda no meu escritório, eu defendo, como falei, os profissionais, represento melhor, os profissionais da área da saúde, chega ali com a demanda, eu costumo ligar para o advogado, e se a pessoa não tem advogado, para o paciente, e marco um encontro. Nesse encontro, leva todas as perguntas com o outro profissional. Se precisar, a gente faz já relatórios, a gente orienta antes dessa consulta, para que estabeleça ali uma tomada de diálogo, de conversa, xinga, tem vontade de bater, tem, já separei várias, já separei, já fiquei no meio, é bem legal. É divertido. Por quê? Depois a gente ri de tudo isso. Porque não é comum, depois de resolvido o problema, as pessoas continuam com aquele médico. Não é comum, ou com aquele dentista. Entende? Que são questões pontuais, de achômetros, de sentimento, de falta de conversa. As pessoas ficam magoadas. E com razão, o médico também fica magoado. E aí aquele orgulho, tal. Aí o diálogo vai se... Aí a gente vai assim, eu estou fazendo contigo. Começa com raiva, daqui a pouco a gente fala de uma coisa, já ri, já brinca. Sempre mais leve, mas fica mais leve. Então vamos falar um pouquinho sobre o direito médico para esses profissionais da saúde, né? Uhum. Que a sua advocacia, ela atua de forma preventiva também? Atua. Se tu me permitir, eu vou te falar o maior problema que eu vejo no meu escritório hoje. É um problema ridículo. O que eu vejo é que 99,9% dos profissionais da área da saúde não fazem ideia que eles podem ser demandados, né? Ou seja, o paciente pode ir contra eles na esfera penal, civil e administrativa. Eles não fazem nem ideia. Quando chega no escritório, já acham que vão preso. Todos. Eu vou preso. Não, calma. No Brasil é difícil ser preso. E se for, não vai ser só. Enfim, essas questões à parte, mas é um fato. Eles não têm ideia. Então, a primeira coisa que tem que ver é qual é o tipo de demanda. Foi o CRM que te chamou? Isso é administrativo. Do meu ponto de vista, para mim, no médico, é o mais perigoso que tem. Porque ali só tem 4 tipos de sanções. E sendo que uma, né, a quinta, é cassação do exercício profissional. Ou seja, não poder mais exercer a medicina. Isso tu não vai conseguir na esfera civil e penal. Penal tu vai botar ele preso. Mas ele pode ser o médico da prisão. Tu não vai cercear ele enquanto atividade profissional. Mas administrativamente, que eu vejo que os médicos e os dentistas e os físicos, muitas vezes não estão nem aí para o seu conselho de classe, responde lá qualquer coisa, se acham injustiçados e acabam respondendo um processo ético profissional. Então, tem essa esfera administrativa, civil, que é dinheiro, e penal, que é restrição de liberdade. Então, vamos por partes. Para chegar na cassação, tem toda uma escadinha, como é? Não. E é dentro da esfera do CRM, Conselho de Classe. Nós temos a OAB. Sim. Se a gente fizer alguma coisa que vá contra o nosso código de ética,
a gente responde perante o nosso conselho, que também só tem a mesma coisa. Advertência confidencial, né, sigilosa, pública, publicação tal, e poder chegar à cassação. Igualzinho ao nosso. E a maioria e todos os conselhos de classe. Tá? Ou seja, se o médico, vou dar um exemplo, doutor Bumbum. Doutor Bumbum, que é aquele que as mulheres iam na cobertura fazer preenchimento, não sabia que era, não podia, mas enfim, também isso é outro assunto. Ele teve o seu CRM cassado. Aí ele fez o quê? Fez uma faculdade de odontologia, já formou e continua fazendo os procedimentos igual. Um pouquinho mais de cuidado. Mas ele teve o exercício da medicina cassado. E ele não tinha, independente se ele tinha algum outro tipo de infração ou já condenação no CRM ou não, não interessa. Tu pode ir com uma única demanda e ali perder o teu título. Então assim, se é mais leve, tu vai levar uma advertência sigilosa, tu vai receber. Se já chegar logo metendo o pé, sim. Uma grave, aí. Tu pode ter suspensão do exercício profissional. Então, assim, uma série de coisas. O administrativo, o CRM, é uma via que eu uso, por exemplo, como advogada no direito médico, que eu sou advogada de hospitais, clínicas, quando eu vejo que tem algum tipo de violação ao direito do médico nesses estabelecimentos, eu busco apoio no CRM. E o CRM, ele tem força gigantesca, né, que nem a OAB, para poder fechar um estabelecimento. Né? Então, assim, ele tem que garantir uma medicina de qualidade. Não é o Ministério da Saúde só, a Vigilância Sanitária, não, o CRM, tanto o CFM, o Conselho Federal, como os CRMs regionais, eles têm um poder de polícia fortíssimo, né? E de controle de qualidade dessa atuação médica, conforme o seu código de ética. Então, o médico ele pode responder administrativamente, na esfera civil, na penal, pode responder também nas três, tudo junto? Tudo junto. As pessoas costumam, aqui em Barreiras, fazer boletim de ocorrência. O pessoal adora o boletim de ocorrência. Aí brigou com o médico para fazer boletim de ocorrência. Gente, isso não procede. Assim, tu pode fazer. É um direito teu, é um direito de ação. Mas é ineficaz. Porque para tu, na esfera penal, tu vai estar trabalhando com as questões de restrição de liberdade ou serviços públicos. Então, assim, é muito limitado. O teu advogado tem que entender o que tu queres. Eu quero uma indenização por uma cirurgia mal feita ou por uma... Eu não posso falar isso, meu marido é cirurgião. Mas aqui, tu quer uma indenização, tu se sentiu violado, tu foi maltratado, tu não teve o teu atendimento, cobrou uma consulta de forma errada, cobrou não sei o quê, qualquer coisa. Isso aí não é boletim de ocorrência. Isso aí é violação do direito civil. Todas essas violações estão no Código Civil. Não é você que tem que saber, claro, é o advogado. Mas se tu queres que tua vontade, o teu direito violado seja reparado, tem que procurar a via correta. Nesse caso, de indenização, dinheiro, né, reparação, é esfera civil. Se é alguma questão que tu tenha dúvida quanto à conduta, administrativo, vai ser analisado quanto à conduta. O CRM não busca culpados, o CRM analisa, fez tudo o que o Código de Ética determina, sim ou não? É mais ou menos por aí. Se tu vai ver violação de direito civil, tu vai olhar na esfera civil. Se tu for ver lesão de algum tipo de infração, violação de direito penal, como lesão corporal, tu vai no penal, mas tu tem que ver qual é o objetivo que tu queres. Então, o que tu queres? Entendeu? Tati, eu não cheguei a comentar com você, mas vamos trazer aqui um caso esdrúxulo que teve recentemente de um médico que ele abusava ali da paciente na mesa ali no parto, né? Se ela estava ali sedada, e ele ia lá e conseguiram filmar. Até quando eu tinha visto, eu parei de acompanhar também. Mas ele não tinha conseguido um advogado
Para poder defender? Eu não ia defender. Né? E ali ele é condenado na esfera penal logo, cassação também, tudo. Com certeza. Esse caso aí, assim, isso não é nem um erro médico, né? Se tu for ver lá no processo civil, provavelmente vai dar um erro médico, o que está errado. Isso não é um erro médico. Isso aí é um desvio de conduta, um doido. Provavelmente o advogado que for defender ele vai dizer que está com problemas psicológicos para poder afastar da prisão e deixar internado, alguma coisa, enfim. Mas nesse caso, por exemplo, certamente ele vai ter como se fala? A autorização dele para atuar como médico cassada. Já vai direto para o máximo. Você acha que teria, de alguma forma, como evitar, por exemplo, pessoas com desvio de conduta, para não exercer a profissão? Teria um exame, alguma coisa assim, passar por um psicólogo, certo? Eu vou te falar do ponto de vista constitucional, tá? Do ponto de vista constitucional e do ponto de vista das normas que regulamentam o exercício de qualquer profissão, tu te formou, diferente da OAB, né, por exemplo, tu já pode exercer a profissão livremente. Lembra as cláusulas limitadas, aquela questão do direito constitucional? O médico, quando ele forma, diferente do advogado, ele forma e já pode trabalhar de forma liberada. Formou, se quiser fazer uma Grey Anatomy, tá voando de avião, faz, fura e bota uma canetinha, a medicina permite isso, a nossa lei permite isso. O que existe são residências médicas para que haja uma especialização. Mas é obrigado? Não, não é obrigado. A única coisa que restringe é tu poder dar publicidade ou não. E isso, a OAB, por exemplo, já é mais permissiva, né? Tu pode divulgar sem ter um registro de especialidade, tá? Mas, voltando para a área médica, para a área da saúde, a única limitação que tem é quanto à publicidade, que inclusive foi um vídeo que eu falei, que eu estava falando das normas de publicidade, e viralizou o meu vídeo porque eu estava falando das normas de que hoje o CRM teve que ampliar a atuação médica do ponto de vista de mídias sociais, e uma das coisas que eu falei é que cuide o que você posta na sua rede social, porque isso pode se virar contra você, ou como se estivesse cerceando o direito de... Não posso falar nada contra o médico, não posso xingar o médico. Mas só que tu pode, é o que eu falei, todo mundo pode tudo, mas se tu falar alguma coisa, você tem que provar. E nesse caso, eu só vou pedir, porque eu vou botar até um recorte no meu Instagram, tá? Porque o povo não para de me xingar. Quando eu falei que um médico não pode, se você não poste nada nas suas redes sociais, é porque com a nova resolução do CFM, do CFM, falando de publicidade médica, é que se um médico fala mal de outro, ou insinuar falando mal de outro, cuidado. Você vai responder diante do CRM. Só que as pessoas não viram o que estava escrito lá embaixo, nem viram que isso fazia parte de vários vídeos. Então, desculpa aí, galera. Você pode sim falar o que você quiser, um pedaço, mas cuida. Não é porque é rede social que está livre, a louca, para falar de todo mundo. Tudo tem ação e reação. A forma correta de você reclamar foi aquilo que a gente falou no início. Veja o que você quer e procure os meios ideais. Tati, e tem alguma diferença entre negligência e erro médico? Eu sou contra algumas coisas. Erro médico é como quando entra com uma ação na esfera civil, aparece lá, erro médico. Gabi, a maioria dos casos, a grande maioria dos casos que acontecem, o erro não foi do médico. Inacreditável. Minha filha, vai botar isso aqui que o povo vai xingar de novo. A maioria não é erro do médico, não é o erro. Tanto é que se tu for levar para o CRM, os pacientes vão revoltar dizendo que tem corporativismo. Não houve um erro na conduta do médico. Ele seguiu o que o procedimento diz, ele seguiu o que as recomendações dizem, ele seguiu os protocolos. O que acontece? A estrutura do hospital, falta profissional, falta higiene, falta medicamento, falta luz. Agora,
com essas quedas de energia, tu está fazendo uma cirurgia, falta luz, o gerador não aguenta, e aí? Faz o quê? Reza? Pega a bicicletinha, bota para gerar energia? Entende? Então, assim, a maioria dos casos, Gabi, e posso te dizer isso sem medo, e posso provar, né? Quem quiser pode conversar e a gente pode falar sobre isso de novo. Não é erro médico, é um erro naquela linha de nexo causal. Não, tem também, pode haver um erro. Pode existir, como foi esse médico, como é um médico, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia no crânio sem nunca ter aberto o crânio. E isso é um erro médico. Tu não tinha competência para fazer isso. Tu era imperito. Tu entende? Então a imperícia. Então a negligência é deixar de fazer alguma coisa. Para mim, deixar de fazer ou fazer a mais, que é imprudente, a imprudência, é muito relativo, isso dá para se falar. Agora, a imperícia é um erro também. Jesus, para mim a imperícia é esses casos que se eu for defender minha filha, eu vou ficar rica, para ficar rica. Porque para eu defender uma pessoa que fez uma coisa, sabendo que não tinha competência, perícia para fazer, sinto muito. E também depende, citando aqui agora o exemplo de uma cirurgia estética, né? Uhum. Depende também da recuperação do organismo do paciente, né? Pode ser que alguma coisa dê errado, mas foi o organismo. Eu sou fã que eu também sou advogada de profissionais da área estética, tanto dermatologistas como cirurgião. Quando tem algum procedimento, eu acompanho essas pessoas, os pacientes nas redes sociais. Por quê? Gente, rede social é vida para o advogado. Verdade. Ali eu vejo o paciente que não podia tomar sol, que vai tomar sol, Lá na piscina, bebendo uns goró, fumando um cigarro, na festa. esse dia barato no frente. Eu, na verdade, hoje eu filmo, porque já está se questionando até os prints, né? Então eu filmo, boto lá no iPhone, olha aqui a pessoa, bota no iPhone, filmo a telinha para que facilite até a perícia de estar vendo que não houve uma mudança assim, ali nas provas, né? Mas muitas vezes também na área estética tu não tem, por isso que a gente fala, a medicina não é uma ciência exata. Apesar de hoje em dia a medicina ser vista como um produto de consumo e ela é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, então se tu não está satisfeito, tu vai no PROCON e entra ali com uma reclamação administrativa no PROCON, porque tu não foi bem atendido. Pode. Porque não preencheu um termo de consentimento. Pode. Porque o produto, até isso eu já defendi, fez um botox e achou que não ficou com um olhar igual da Angelina Jolie. Não vai ficar, amor. Só se nascer de novo. Pior a família da Angelina. Entendeu? Então, assim, a pessoa foi no consultório e reclamou porque o botox não há. Outra coisa, a pessoa que pratica muita atividade física, o botox tem um tempo de duração muito inferior da pessoa que é sedentária. Graças a Deus, o sedentarismo tem uma coisa boa, né? Beleza também é algo relativo, subjetivo, né? Eu já defendi casos de pacientes que entraram com uma ação porque o profissional médico precisou desmarcar a cirurgia, porque estava com uma dor, mostrou que tinha sofrido uma lesão, desmarcou para fazer depois, a pessoa entrou com uma ação, perdeu, mas entrou, porque ficou frustrada por ter protelado o seu sonho de ficar bonita. Essa foi demais. É legal, né? O pessoal também procura qualquer coisinha para poder estar entrando ali. E eu já fiz uma reclamação na OAB que, assim, tem que ter uma visão um pouco mais diligente e ética por parte dos advogados. Tipo, eu não atendo, apesar de todo mundo ter defesa, mas, assim, eu acho que os advogados têm que orientar o paciente, o cliente, de que tem coisas que são absurdas. E o pior, não direito médico, gente, ouçam, a maioria das pessoas entra com pedido de gratuidade da justiça. Ou seja, você também está pagando a conta no judiciário dessa pessoa e o médico, quando ganha a ação, ele até não consegue entrar com uma ação contra a pessoa de perdas e danos, porque a pessoa já está lembrando que não tem dinheiro.
E o pior, querido advogado, você não vai ganhar sucumbência. Tá vendo? Então, assim, existe um desdobramento em cima dessas ações de direito médico que são coisas absurdas. Então, todo mundo sai perdendo. O que a gente vê hoje em dia, e não é incomum, é tu ver advogados em porta de hospital, como antigamente era porta de cadeia, esperando o paciente sair e dizer assim, olha, vamos fazer um acordo, eu não cobro nada do senhor, espero que isso não me dê problemas éticos, mas é o que acontece, não estou botando nome de ninguém, supostamente eu vi isso no filme, uma novela, de que os profissionais ficam na porta do hospital, ou de policlínica, ou disso, vamos processar o médico, o senhor não tem nada a perder, o senhor não tem nada a perder, se a gente ganhar, a gente racha, o senhor fica com 60, com 40, e isso acontece. O senhor não tem dinheiro, está aqui no hospital público, gratuidade de justiça. Agora veja bem, não estou dizendo que coisas ruins não acontecem, acontecem, sim. O tempo todo, ainda mais em hospitais públicos. O que eu peço de todo o meu coração é que não procurem um culpado. Não procurem. Não é o médico, ele não é culpado por tudo que acontece dentro de um hospital. Não analisem no calor das emoções, né? Não analisem no calor das emoções. Outra coisa, e a maioria dos problemas hoje na área da saúde são problemas de gestão, são problemas políticos. Falta de verbas públicas, não é falta de médico. O que nós temos hoje é um monte de médicos saindo sem qualificação. Não me levem a mão, mas é um fato. Como em todas as outras áreas, né? O que está Inclusive acontecendo? o desvio de conduta lá que a gente falou também existe. Justamente. As pessoas estão fazendo medicina hoje para fazer estética, para ganhar dinheiro, que é o que dá dinheiro. Compra um monte de equipamento, faz um monte de coisa, porque ninguém mais está atrás de um médico bem formado, está atrás de um médico que cobra menos. E isso é um fato, galera. E depois dizem, eu fui enganado. Poxa, é complicado, entendeu? Então, o que está acontecendo hoje em dia? Nós não estamos com falta de profissionais, nós estamos com falta de medicamento, nós estamos com falta de profissionais bem qualificados, com remuneração justa. Essa semana eu vou começar a me mexer, e é fato disso também, da valorização do pediatra. Gabi, tu sabias que um pediatra, uma formação com residência, meu querido amigo Lancaster, a gente está juntos, que é pediatra, quando ele, aqui, né, na região, quando ele vai trabalhar de plantonista, ficar 24 horas trabalhando, ele recebe a mesma coisa que um recém-formado, diferente de qualquer outro profissional com especialização. Por quê? Porque está tratando de criança cura rápido ou o quê? Na verdade é um pouco mais difícil, porque a criança não sabe falar o que ela está sentindo. Tu entende? Então, assim, tu vai hoje, os serviços estão cancelando, não tem mais pediatra. Não é porque não tem pediatra. Os pediatras estão na rede particular, porque a rede pública não compensa. Existe uma desvalorização desse profissional. Também tem os outros. Nossa, são tantos pediatras que vão vir na cabeça que eu gosto muito, tem a Graça, né, que é muito querida. Nossa, são diversos. Se eu for começar a falar agora, a gente não para. A Priscila, que é sempre um sorriso de ponta a braço para todo mundo. Todos os pediatras. Nos assistam aqui. Porque falta valorização do profissional. A gente tem que parar com essa ideia de que quantidade vai suprir a nossa demanda. A gente precisa de qualidade. Nós precisamos de valorização do profissional de qualidade. Tá? Então, assim, não sei nem porque a gente entrou nisso. Eu só revolto, mas a gente tem que olhar nessa perspectiva do direito médico. Não, lembrei. Quando a gente vê um problema, a criança nasceu e morreu. A culpa é do pediatra, a culpa é do obstetra. Não, aquela criança podia ter problemas. Na hora, poderia ser que a mãe teve complicações, pode ser que... A gente já cansou de ver também em filme, tem até um filme Histórias Reais, fatos reais, em que o enfermeiro botava
o remédio errado para que a pessoa morresse, ou era para ser soro, botou água destilada. Isso acontece. Foi o médico? Não. Tem a questão da demora também, né? A demora. Está ali no trabalho de parto e aí demorou, né? Justamente. Gente morrendo na emergência, por quê? Porque não tem leito. Não é profissional. Profissional não tem leito. Não tem respirador. Gente, o problema do Covid. O Covid, ele matou, mas matou principalmente por quê? Porque não tinha respirador suficiente. Claro, médicos, me desculpe, mas qual foi a ideia do Fique em Casa? Era para dar tempo dos órgãos públicos estruturarem UTIs para poder receber esses pacientes que iam ficar com problema respiratório. Então, Fique em Casa não é para o vírus sumir, o vírus está aí, igualzinho, lindo e maravilhoso. O que muda é que o nosso corpo, claro, criou resistência e na época não tinha respirador suficiente. Gente, não estou é um apanhado, não é claro. Eu sei, tive também pessoas queridas que faleceram, não é esse o caso. A gente está falando de que o erro não é do médico, o erro é sistêmico. Então a gente tem que ter muito cuidado em dizer quem é o culpado, principalmente nas redes sociais. E a questão do seguro? Então, vamos comentar a questão do seguro. Compensa, vale a pena, todo profissional da saúde deve ter. Seguro de responsabilidade civil. Primeiro, não são todos os profissionais que conhecem essa modalidade de seguro. A gente hoje no Brasil só conhece seguro de carro, algumas vezes seguro de casa. Existe o seguro de responsabilidade civil, que pode servir para qualquer profissional, para gente, que é advogado, para psicólogo, para qualquer. Médicos. Galera da área da saúde, façam o seguro de responsabilidade civil, sim. Por que, Tati? Eu vou ter mais um gasto. Porque o seguro de responsabilidade civil, lembra que eu falei que a gente tem 3 esferas que o paciente pode entrar? Cada uma delas, o advogado vai fazer uma defesa, tá? Então já vai ser um gasto. Mas eu não tenho culpa, vai ter que pagar, amigão. O advogado, infelizmente. Isso o seguro já vai cobrir o valor do advogado. Mas o que eu... bom, então assim, se tu tiver uma demanda que a pessoa pedir dinheiro, o seguro repara, que nem na batida de carro. Se for administrativo, vai pagar o advogado para te defender. Se for penal, vai pagar o advogado para te defender, tá? Então isso é legal porque tu não vai ter aquele gasto inicial igual a batida de carro. Então tu tem um carro que vale 400 mil, tu paga um seguro de 10, poxa, compensa. Agora eu só vou pedir uma coisa para todos. E se tu for fazer teu seguro também, que daqui a pouco vai ter que fazer um podcast com esse processo. O que acontece? Linda. O que acontece? Cuide do seguro que você está comprando. Hoje, eu tenho enfrentado problemas com pessoas que compram seguros, achando que está seguro, e chega na hora que precisa, o seguro não cobre. Vou dar um exemplo ridículo. A pessoa contratou um seguro de responsabilidade civil para sua clínica, subentendendo que a clínica estava protegida contra qualquer demanda. A clínica foi demandada. O seguro não quer pagar porque disse que a clínica, o seguro não cobre pessoas que atenderam, ou seja, o profissional que atendeu em nome da clínica fez um procedimento errado e a clínica foi demandada. Como não foi a clínica que fez o procedimento, foi o terceiro profissional, não vai cobrir. É tão ridículo que... Então, para que fez o seguro? Ué. Descobriremos com uma ação contra o seguro. Mas, então cuidem. Primeiro, vejam com quem vocês estão fazendo um seguro. Não é qualquer corretor que sabe vender um seguro da área da saúde. Que nem o profissional do médico, não é? Gente, não é qualquer corretor de seguro que sabe vender seguro médico. Outra coisa, uma ação médica, ela pode, pelo Código Civil, ela prescreve em 5 anos, ou seja, da data do conhecimento. Mas em 5 anos tu pode demandar contra aquele profissional. Então eu fiz a cirurgia em 2020, até 2025 eu posso demandar contra aquele profissional. Aí, nesse meio tempo, o profissional ficou mudando de seguro. Mas a pessoa só resolveu entrar em 2025, também tem esse problema. O seguro não quer cobrir esse seguro daqui, porque isso aconteceu aqui atrás. E esse seguro aqui, ela não continuou com a mesma bandeira do seguro. Ou seja, ela perdeu
a cobertura dessa época, porque a pessoa quando foi renovando, Deve ter uma cabeça também depois. Não... depende, só se tu pagar, e os corretores não falam isso. Ah, então ali já era. Já era, ele vai ter que pagar mesmo naquela época. Então, ou seja, o corretor, ele tem que saber quando renovar, que vai sair da corretora X e foi para Y, de estender a cobertura para mais 5 anos. Esses detalhes é o que faz o direito médico. É isso aí, o dia a dia. Eu amo, mas assim, a gente só lida com falta de informação. Falta de informação. De buscar um profissional. Exatamente. E como tu me perguntou, preventivo, eu trabalho muito com preventivo. Então, organizando, fazendo termos de consentimento informado, adequado para cada procedimento, porque tem que ser para cada procedimento. Os contratos entre parceiros, os contratos de locação de equipamentos, porque usa, os contratos com o hospital e o hospital com os médicos. Que a gente vê bitributação, médico pagando, médico gasta mais, perde dinheiro, porque paga sem saber, né? Então, um bom contador que conheça, então o médico converse para ver se você não está bitributando. Isso é o direito médico. Então, é óbvio que eu não entro nessa área contábil, mas eu tenho a noção e tenho a noção de como orientar também o contador que está conversando com ele. Isso é o direito médico. É um universo, é um microsistema. Tati, a gente vai finalizando por aqui, mas adorei a sua presença, o papo fluiu bastante, parece que o tempo assim voou. Foi um prazer te receber aqui, mais uma vez te agradeço, né? E aí a gente vai conversando naquele nosso negócio. Gente, coisas novidades. Mas é bom, né? Olha, eu te desejo todo sucesso. Eu acho que esse é um campo de conhecimento, de abertura, de a gente poder falar com a nossa linguagem, com a linguagem que as pessoas conhecem, conseguem ouvir, compreender, se identificar. Galera, não sintam raiva de nada. Se sentir desconforto, fala com a gente tira a dúvida, porque é muito pouco tempo para se falar de muita coisa importante, né? Isso. Espero que você volte outras vezes. Só chamar. Beijo. Beijo. Para mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.